Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Dólar acelera e ultrapassa R$ 5,08 com primeira morte confirmada por coronavírus em São Paulo. E hoje estreia no Mercado e Companhia o comentarista do Canal Rural, Alexandre Garcia. Você vai ver análise sobre as medidas do governo e o futuro do agro em meio à pandemia. E como medida preventiva à Covid-19, Minerva vai conceder férias coletivas e suspender abates em 4 frigoríficos. E mais, a falta de chuva atinge o milho segunda safra e preocupa produtores em áreas do Paraná, Mato Grosso do Sul e também no Paraguai. Tudo isso e mais, agora, o Mercado e Companhia já está no ar. A primeira morte de uma pessoa infectada pelo novo coronavírus no Brasil foi confirmada hoje. O paciente é de São Paulo, estado com maior número de casos da doença. Daqui a pouco, a 1h da tarde, o governo de São Paulo vai realizar uma coletiva de imprensa para dar mais informações sobre o caso. Até o momento, o Ministério da Saúde confirmou 234 casos de contaminação pelo vírus em 15 estados do país, mais o Distrito Federal, conforme você está vendo nesta imagem. Segundo a pasta, 2.064 casos estão sendo investigados e mais de 1.600 foram descartados. O dólar acelerou a alta e ultrapassou R$ 5,08 hoje, com a primeira morte confirmada por causa da doença. A Minerva Foods, uma das líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, anunciou férias coletivas em meio aos efeitos do coronavírus. O Canal Rural entrou em contato com outros frigoríficos para entender quais estratégias as empresas pretendem adotar neste momento. Veja. A Minerva informou em nota que a partir do dia 23 de março vai conceder férias coletivas aos colaboradores de 4 frigoríficos, o de Janaúba, em Minas Gerais, o de José Bonifácio, em São Paulo, de Mirassol do Oeste, em Mato Grosso, e Paranatinga, também em Mato Grosso. A JBS, uma das líderes globais da indústria de alimentos, informou em nota que está monitorando os reflexos do mercado em relação à Covid-19 e avalia a implantação de férias coletivas em algumas das unidades de processamento de bovinos no Brasil. Já a Marfrig, uma das companhias líderes na produção de carne bovina do mundo, disse que ainda não tem posicionamento oficial, porque as operações estão funcionando normalmente. O Canal Rural procurou a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, mas não tivemos retorno até agora. Também entramos em contato com a BRF, uma das principais empresas na produção de aves e suínos do mundo. E também não recebemos o retorno sobre uma eventual mudança na rotina de abates em função do coronavírus. Vamos agora à análise do mercado de pecuária. A Lígia Pimentel, diretora da Agrifato, está conosco e comenta esta suspensão de abates feito pela Minerva e a avaliação de outros frigoríficos de seguir o mesmo caminho e também dar férias coletivas. Lígia, boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Diga pra gente, o cenário do mercado mudou muito? Tem um grande nível de incerteza, Kellen. Acho que nenhuma projeção imaginava aí ou conseguia projetar de fato o que está acontecendo agora. Tem um nível de incerteza muito grande. Internacionalmente também, a Europa se fechou hoje, Colômbia, Peru, Argentina, Chile aqui na América do Sul. Ou seja, a gente não sabe até que ponto isso vai. Existe a possibilidade de que o Brasil entre em quarentena, se feche também, siga essas outras nações. Então, nós temos um grau de incerteza muito grande. Há pedidos aí internacionais, principalmente vindos da Europa, sendo cancelados. Isso traz incerteza para os frigoríficos e aí reflete exatamente nessa notícia que você deu, né? O Minerva suspendendo a atividade em algumas plantas. Agora, detalha para a gente isso que você acabou de trazer, de que algumas empresas estão cancelando pedidos, é isso? Exatamente. Tem pedidos, principalmente da Europa, sendo cancelados, né? E aí, dentro desse buraco de demanda, a indústria também se recolhe. E certamente isso traz reflexo aos preços, certo? Menor demanda, a gente tem uma oferta aí, apesar de ser ponderada pelas pastagens, uma oferta estável, e a gente tem preços mais frouxos, né? E o que vai acontecer com o mercado da pecuária brasileira, então, nesse momento, Lígia? Olha, Kellen, a gente não tinha escalas muito longas. As escalas trabalhavam entre 4 e 6 dias, numa média de 5. A gente tem uma demanda aí em pequena evasão,
Mas a verdade, principalmente a demanda internacional, né? Nós temos uma ponderação interessante para fazer. A China está começando a se recuperar. Eu sei de fontes locais que o movimento ainda não se regularizou, mas está começando a se recuperar. Esse é um primeiro ponto positivo para os próximos meses, né? Segundo ponto é que na Europa a coisa está começando a se complicar. Então os pedidos estão começando a ser cancelados lá no movimento contrário. Isso deve se estender aqui para a América Latina, mas a verdade é que ninguém para de comer, né? Diferentemente do setor de turismo e setor de aviação, por exemplo, que está aí hoje, as companhias aéreas entraram com um pedido de resgate para o governo norte-americano de 50 bilhões, né? É outra situação, ninguém aqui vai parar de comer. O que vai mudar são os canais de distribuição, então a partir de restaurantes, eu acho que eles vão se focar e se concentrar mais nos supermercados, né? E essas escalas de abate curtas, com plantas saindo das compras, paralisando, a gente pode ser que a gente enxugue o que está no atacado de maneira rápida e, numa sequência, o boi volte a firmar. É hora de fechar negócio antes de uma queda eventual mais forte na arroba do boi, ou é hora de esperar e esperar por quanto tempo até uma suposta normalização do cenário, Lígia? Kellen, eu te garanto que ninguém tem essa resposta hoje, mas se a gente tirar a lupa, eu acho que para quem tiver aí boi que não está pronto, não é hora de comercializar. Agora a gente está começando o pior momento. Apesar de não ser hora de comercializar, a coisa ainda deve se deteriorar mais. Todo dia que a gente abre agora o noticiário de manhã, tem novas bombas, novidades explodindo. Agora tem uma grande oportunidade. A reposição não deve passar ilesa por isso. Então, para quem estava comprando bezerro caro, pensando em vender aí daqui uns 2 meses, se a gente conseguir sair desse curtíssimo prazo, desse pânico que tomou conta do mercado e pensar num prazo um pouco mais longo, há uma oportunidade de comprar uma reposição que estava extremamente cara, um pouco melhor negociada. Obviamente, o pecuarista vai chegar para mim e falar, o criador não está olhando o noticiário, ele não baixou tanto a reposição. Claro, a reposição não é tão dinâmica quanto o mercado de balcão e o mercado futuro, mas isso deve acabar contagiando a reposição também. Então, assim, eu acho que agora tem uma oportunidade de comprar, né? E na hora de vender, pode esperar mais turbulência. Não estamos ainda no pior cenário, no pior momento, mas já é ruim de negociar agora. A gente está no meio da crise. Ou seja, não faz uma semana que a gente conversou, e eu lembro muito bem, ou faz exatamente uma semana, que você dizia que os fundamentos de oferta e demanda eram ainda de escassez de proteína no mercado global e que isso dava sustentação a preço. Claro que as notícias estão mudando rapidamente e hoje o cenário que você nos apresenta é o outro. A conjuntura mudou, a economia brasileira está sendo atingida pelo efeito do coronavírus e a gente já tem um efeito direto na formação de preço da arroba, pelo menos deve seguir assim com essa pressão negativa pelas próximas semanas. Essa é a sua análise agora? Positivo. A gente tem que lembrar que o estoque de proteínas animais em nível global permanece baixo. E como eu falei, as pessoas não vão parar de consumir. Okay. Só que tem uma movimentação muito dramática de curto prazo no mercado. Se você parar para pensar, as coisas começaram ali da metade para o final de fevereiro na Itália. Hoje a gente está falando aí que não vai ter lugar no norte da Itália para os idosos acima de 80 anos se tratarem em terapia intensiva. Então não tem mais UTI, não vão ser mais atendidos. Ou seja, a coisa é muito rápida. Em 25 dias, 20 dias, a coisa se deteriorou muito. E isso vai provavelmente acontecer aqui também, mas os fundamentos permanecem. Nós estamos em virada de ciclo. Segundo semestre, a China deve voltar e a gente tem um estoque global de proteínas ainda baixo. Ou seja, há uma oportunidade de fazer uma compra de reposição agora, aproveitando esse movimento, e vender dentro de um mercado um pouco mais normalizado lá na frente. Lembrando que vem turbulência por aí e há uma ressaca depois para a gente colher. E agora a gente vai até Mato Grosso, onde a Show Safra BR-163 abriu os portões hoje em Lucas do Rio Verde. A preocupação com o coronavírus atingiu a programação da feira. Vamos até lá, onde está o Luiz Patroni. Luiz Patroni, boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que nos acompanham. Evidentemente, né, Kellen, como não podia ser diferente num momento tão atípico, né, em que a preocupação, claro, e as orientações, os cuidados são redobrados, a programação foi mantida aqui em Mato Grosso, porém, claro, com muitas medidas preventivas aí para evitar qualquer possibilidade de risco, né, de eventuais transmissões do vírus, um vírus que, como a gente
vale reforçar, ainda não está confirmada em Mato Grosso. Kelly, em Mato Grosso tem 15 casos suspeitos de Covid-19, mas ainda não há nenhuma confirmação. Ontem circulou a informação na mídia de que havia um caso confirmado aqui no estado, porém, segundo a informação oficial da Secretaria de Saúde do estado, esse caso ainda aguarda uma contraprova para aí sim poder ser anunciado. Por enquanto, não há casos em Mato Grosso confirmados. O que o governo do estado fez ontem? Publicou um decreto no fim da tarde com algumas medidas justamente preventivas para evitar mais riscos, né, lá na frente. Entre essas medidas está a suspensão dos eventos dos eventos públicos envolvendo mais de 200 pessoas em recintos fechados e a orientação para que eventos privados desta mesma natureza também sejam revistos ou sejam aí suspensos. Não fala o decreto do governo do estado sobre eventos abertos, não há restrição nesse momento para nenhum evento aberto, por isso a organização da Show Safra decidiu manter a realização da feira. A abertura oficial foi ontem no fim do dia e agora a abertura dos portões. A gente tem imagens, Kellen, de como está o parque, né? Evidentemente, o parque está bem diferente de em edições anteriores, né? Existem aí cerca de 300 expositores instalados aqui no parque. O parque está muito bem montado, as empresas realmente investiram, porém, muitas empresas ontem mesmo já começaram a anunciar que não estariam mais presentes fisicamente, ou seja, com seus colaboradores, seus funcionários aqui dentro do parque. Que empresas são essas? Especialmente aquelas empresas que têm sedes em outros estados, como em São Paulo, por exemplo, ou seja, as grandes empresas aí do agronegócio começaram a anunciar ontem que não estariam presentes fisicamente. Os estandes estão aqui, mas as empresas não estão assim. O público também, é claro, a gente percebe que o público se ausentou, né? Não tem aquele público que era esperado justamente porque há essa preocupação. Com relação à programação da feira, as palestras são realizadas pela manhã, já com o auditório aberto e um público inferior a 200 pessoas e com álcool e gel dispostos em todos os locais para que o público que participa possa fazer a sua higienização. Bom, importante, depois a gente vai trazer detalhes sobre isso. A programação de palestras a partir de agora à tarde foi cancelada. Neste momento em que tudo está mudando rapidamente, é papel aqui do Mercado e Companhia trazer o maior número de especialistas e de vozes do agro para analisar este cenário. Por isso, nós vamos receber agora ele que é presidente de uma das grandes empresas do agronegócio, presidente da John Deere, Paulo Hermann, que analisa este cenário de coronavírus e de alteração na rotina de todos nós brasileiros. Paulo Hermann, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação tê-lo conosco. Você que há muito tempo está aí no segmento do agro, diga pra gente qual é o seu sentimento, qual é a sua percepção. Olha, é um sentimento estranho, porque em toda a minha vida profissional eu não tinha ainda experimentado um problema dessa gravidade, dessa amplitude, fazendo praticamente que o mundo pare. E isso, obviamente, está exigindo das lideranças ações, num primeiro momento, de tranquilidade, de calma, né? Nós não devemos entrar no pânico das pessoas, da população, mas também, ao mesmo tempo, medidas restritivas para evitar a propagação desse vírus. Bom, o que você enxerga de cenário para o futuro próximo? A gente está vendo feiras agrícolas cancelando as edições, está vendo movimentação do público quase que escassa diante das preocupações. De que maneira isso vai interferir também nas rotinas de vocês, da indústria? Olha, a rotina está sendo drasticamente alterada. Eu diria assim, num primeiro momento, as atividades no campo, elas deverão continuar acontecendo, porque a soja está pronta para ser colhida ou vai ficar pronta e ela deverá ser colhida. Da mesma forma, o plantio da segunda safra. E até porque no campo nós temos um ambiente mais rarefeito, menos concentrado em termos de pessoas e o risco de propagação desse vírus é menor. Agora, nos ambientes urbanos, nas fábricas, nos escritórios, nos eventos em que a gente tem um acúmulo maior de pessoas e o contato é mais próximo, aí sim, é preciso ser evitado. Por isso que as feiras estão sendo canceladas, as palestras estão sendo canceladas, eventos, visitas à fábrica, enfim, toda atividade que envolva trazer pessoas próximas umas às outras e que possa gerar o que eles chamam de contágio comunitário. Como é que são as expectativas da John Deere para esse ano de 2020 diante do cenário econômico atual?
Olha, num primeiro momento, a nossa visão era de que 2020 tinha os fundamentos de ser um bom ano de negócios, né? De uma maneira geral, a safra vem em recorde, os preços estão sendo corrigidos via câmbio de uma maneira razoável, rentabilidade boa, agricultores numa situação econômica favorável e crédito disponível. Então, esse quadro, esses fundamentos estavam nos indicando de que 2020 poderia ser um ano que eu chamo de último ano da transição, antes de entrar num período de crescimento mais acelerado, que seria 21 e 22. Agora, com esse tema, agora que nós estamos que administrar do vírus, certamente a economia como um todo, não só a economia do agro, ela vai se vai refletir negativamente, e por isso que provavelmente o ano 2020 não terá a performance que nós tivemos em 19. A John Deere vai cancelar a participação em feiras agrícolas que estão ou adiando o calendário ou até mesmo cancelando, e como que vai mudar a rotina das indústrias da John Deere? Kellen, a gente não sabe quanto tempo vai durar esse evento aí, dessa crise. Então, todos os eventos do mês de março, do mês de abril, estão sendo automaticamente cancelados, e não pela John Deere, estão sendo cancelados pelos organizadores como uma medida exatamente de evitar a aglomeração de pessoas. Como vai ser depois? Porque qual é a lógica toda? A lógica toda é, já que vai haver um contágio, isso os infectologistas estão dizendo muito claramente, que este contágio não ocorra de maneira acentuada, concentrada num primeiro momento, fazendo com que o sistema de saúde fique sobrecarregado. Então, qual é toda a lógica nesse momento? É dispersão das pessoas, reduzindo o contato físico e o risco de contaminação, para que a quantidade de pessoas que vai ter que ser socorrido pelo sistema de saúde seja menor e esse sistema não entre em colapso. Essa é a lógica toda, e nesse sentido nós estamos discutindo trabalho remoto nos escritórios, onde é possível fazer. Nas fábricas nós estamos criando horários, mais turnos para almoçar, menos pessoas na hora do almoço, mais turnos de almoço. Número de fretados está sendo aumentado, enfim, uma série de iniciativas, sempre no sentido de que as pessoas continuem trabalhando com segurança, entretanto, tentando diminuir, mitigar esses riscos de contágio desse vírus. Agora, a área de investimentos é uma das mais sensíveis em momentos de pânico e de muita incerteza no mercado. A empresa pretende alterar as metas ou também as ambições que tinha para esse ano de 2020 diante de um comportamento do próprio público do agro que pode se alterar? Olha, os investimentos nunca são decididos em função de fatos momentâneos. Eles são decididos com um planejamento de médio e longo prazo. Então, tudo que foi planejado acontecer esse ano, mesmo que as feiras não ocorram, vai ser feito. Nós vamos lançar os produtos que nós tínhamos previsto, nenhum centavo está sendo cortado no planejamento que a empresa fez. Esse é um vírus, todos os especialistas falam de que o efeito dele deve ser de 90 a 120 dias, essa é a nossa expectativa, e isso não muda plano de empresa. O que nós precisamos sim é implementar programas de contingência, né? Curto prazo precisamos agir, né? Mas isso no médio e longo prazo nós vamos continuar acreditando e investindo no Brasil. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.